Peço que já abram suas Bíblias no nosso livro histórico, verso 36. Explicando aos poucos aqui, conforme a gente vai folhando aqui, tem uma exposição do texto. Todos acharam aí? Atos 15, a partir do 36. Diz assim: na segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos da graça do Senhor e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Vocês viram... Quem estava aqui na primeira viagem missionária de Paulo, aqui, quando o Gabriel expôs ele? Alguém estava aí? Davi, nós três. Tá bom. Davi, nós três, tá bom. Então, Davi, nós três, o resto não criando. Vamos lá. O que trata o livro de Atos? Onde eu começo? Tio, quando faltar 10 minutos para acabar meu tempo, você me avisa. Vai deixar de assim. Alguém sabe dizer o que trata o livro de Atos? Eu não posso falar. Não, tirando os tios, não. Pode Registro das primeiras ações. Oi? Registro das primeiras ações De quem? dos discípulos que viraram apóstolos. Viraram apóstolos, exatamente. Que tipo de ações seriam essas? Desde o Pentecoste, a pregação de Pedro e a partir daí um pouco depois da conversão de Paulo, a martírio de Estevão, a conversão de Paulo e daí... Conversão de Paulo ou Saulo? Conversão de... É a mesma coisa, só muda um nome é em grego, o outro é em hebraico, mas Alguém concorda é a mesma aí? pessoa. Por que tanta gente fala que Saulo virou Paulo aí? É a mesma coisa. Lenda urbana, né? Vamos lá. Tá ok, então, vamos lá. Atos dos Apóstolos nós podemos também chamar como Atos do Espírito Santo. Que Atos já começam assim. É interessante, ele é uma continuação do livro do Evangelho de Lucas. Muito bom, Evangelho de Lucas. Tanto que a gente pode chamar o livro de Lucas Atos, porque seria uma obra única, feita em 2 volumes, ok? Por isso nós chamamos de Lucas Atos. Diz assim, Atos começa assim. Escrevi primeiro a Timóteo, ó Teófilo, que era uma pessoa muito importante lá para eles lá, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram foi levado às alturas. A eles também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestadas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando-lhes coisas concernentes o reino de Deus. Olha só, escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, escolheram foi levado às alturas. Ou seja, isso é uma continuação da obra de Cristo. Mas Jesus não falou que na cruz está consumado? Sim, a obra da salvação, da expiação está consumada, mas a obra evangelística continua. Então nós vemos que Lucas fala assim, todas as coisas que Jesus começou a ensinar. Jesus começou a ensinar, e isso foi passado para os apóstolos para ensinar, e termina quando esse ensinamento? Qual a ideia? Você acha que termina quando? Terminou em que livro isso aí? Capítulo 28 de Atos, que é o último? Não, na verdade, Atos termina sem conclusão. Por quê? Porque dá a entender que nós é que continuamos a escrever o último capítulo de Atos. Ok? Então, Atos continua sendo um livro extremamente relevante para nós. Não é um livro do passado, é um livro do presente. É um livro que nos mostra
O evangelho que deve ser pregado, como deve ser pregado, a quem deve ser pregado, o método a ser pregado, o método de evangelização. Um livro extremamente relevante para quem pensa em expandir o reino de Cristo hoje. Extremamente relevante. Não um livro de desatualizado, não um livro de historinha com muitos nomes engraçados, como Tessalônica, como Troade, como Filipos, como Bitínia, como vários outros nomes aí. Não é um livro apenas de historinha, não. É um livro atualíssimo para a vida da igreja hoje. Se a igreja hoje parou de crescer, alguma coisa está errada. Se a igreja hoje parou de crescer, se nós paramos de evangelizar como deve ser feito, alguma coisa está errada. E quem pode retomar isso para nós? O livro de Atos. Ele mostra com exatidão, com clareza, como e o que fazer. A partir do capítulo 2, que foi o quê? O famoso, tem o quê? Gente, muito bom, só isso aqui. Ali nasceu a igreja, ali foi o nascedor da igreja. Por quê? Porque ali veio, Cristo assumiu aos céus, subiu aos céus, e veio o Espírito Santo exerceu sobre a igreja, e a vida dele foi revestida de poder. Revestida de poder. Então, o primeiro ponto que a igreja tem que fazer, eles estavam aqui unânimes em oração ali. O primeiro ponto que a igreja tem que fazer, a igreja quer fazer muitas coisas, e nós devemos fazer muitas coisas. Realmente, nós devemos evangelizar, devemos buscar, ler a palavra de Deus, mas muitas vezes, e isso não foi eu que digo, quem disse isso aí é Martin Lloyd Jones. Vocês procurem saber quem foi esse camarada aí. Martin Lloyd Jones foi um médico britânico, cardiologista, ele era da realeza, abandonou tudo para seguir o evangelho. Ele escreveu no seu famoso livro, vocês não vão encontrar por aí, porque está escasso, talvez em PDF na internet, um livro chamado Avivamento Urgente. Avivamento, uma necessidade urgente. Ele vai escrever numa das suas palavras, num dos seus textos lá, que talvez a coisa mais acertada que a igreja tem que fazer hoje simplesmente não é fazer, é parar. Como assim parar? Parar. Está fazendo para quê? Para orar. Orar não é retroceder, orar não é parar no tempo, orar não é deixar de fazer nada. Orar é avançar nas fileiras do reino. Orar é avançar. Porque a igreja da Coreia do Sul, onde a sua grande maioria lá é, inclusive, presbiteriana, porque ela cresceu tanto, e aqui nossa igreja, aqui no Brasil, a presbiteriana foi fundada aqui em torno de 28 anos antes, é bem menor do que na Coreia do Sul. Um camarada chamado Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer quando ele ficou lá, que 70% do tempo da igreja lá é dedicado à oração. 70% do tempo da igreja é dedicado à oração. Assim que a igreja começou a crescer. Primeiro, nós buscamos o revestimento de poder da igreja. Primeiro, nós buscamos orientação de Deus, capacitação espiritual. Depois nós avançamos. Parar não é vergonha. Parar é estratégia. Numa guerra, você para para quê? Você analisa o terreno. Porque senão você pode ser um alvofado a qualquer momento, você pode morrer a qualquer momento. E quantos de nós têm se jogado nas trincheiras do mundo aí, desprovidos de escudo, de espada, de estratégia espiritual? De onde vem isso? São investimentos de poder. A igreja hoje tem muito barulho, muito grito, mas poder. Já falei isso antes, quando eu comecei a história. Só voltando aqui, que eu sei que muitos não puderam ver, ou devem ouvir, então estou falando só na retrospectiva aqui. Porque muitas vezes é melhor você dar um passo atrás para você enxergar um quadro melhor. Às vezes está muito em cima da imagem, você não tem noção do que está ali. Mas quando você volta assim, é que nem um labirinto. Quem está imerso no labirinto, nem sabe a saída, mas quem está fora aqui, vê cada valeta, cada viela, cada saída ali. Por quê? Porque está mais distante. Então, quando a gente dá um passo atrás, para sabermos da nossa história, então nós avançamos muito mais. Então, o primeiro ponto é o revestimento de poder, que nós buscamos o quê? Através da oração. Aí, a partir disso, aí sim, nós podemos sair para pregar, evangelizar, curar, libertar em nome de Cristo, fazer as obras de Deus. Por quê? Porque nós estamos com o quê? O Espírito Santo revestido por nós. Então, foi o que Paulo fez. Paulo ficou o quê? Ficou 13 anos lá no deserto, lá, aprendendo o próprio Cristo para depois sair, para depois fazer a obra de Deus. Ok? Então, primeiro ponto. Depois disso, depois de Paulo ser convertido, Paulo foi mandado de Antioquia da Síria, porque tinha Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, ok? Uma ficava na parte da Síria aqui, ao lado aqui, no mapa do lado direito, na parte oriental,
e a outra ficava na Pisídia, próximo, não na Pisídia, mas próximo à Pisídia. A gente fala Antioquia da Pisídia porque devido à sua proximidade à cidade da Pisídia, mas a Antioquia da Pisídia não ficava na Pisídia, ficava próximo, ficava um pouquinho abaixo ali. Então, ele foi mandado da Antioquia da Síria para evangelizar, fazer obra missionária, implantar igrejas, inclusive, e ele começou pela região que nós denominamos como Galácia do Sul. Ele começou pela província da Galácia ali, e começou na região chamada Galácia do Sul, pegou ali, voltou, chegou, promoveu o Concílio de Jerusalém, porque havia um grande debate sobre o que fazer com os gentios, que os gentios tinham que seguir a lei, que os gentios tinham que ser circuncidados ou não. Então, Paulo, juntamente com a aprovação de Timóteo, inclusive, Barnabé e demais, Paulo foi para Jerusalém, lá teve um grande concílio, e foi decidido que os gentios deveriam apenas se abster de carne sacrificada aos ídolos, da prostituição, etc., mas não eram obrigados a ter aquele ritualismo todo ali, inclusive a circuncisão, ok? Aí veremos mais à frente que Paulo circuncidou a Timóteo, depois desse concílio. Vamos ver aqui na frente aqui, tá bom? Depois eu vou explicar por quê, tá? Então Paulo volta para Antioquia, e em Antioquia Paulo diz a Barnabé, vamos voltar para aquelas igrejas onde nós fundamos, evangelizamos lá, e vamos repassar tudo lá e reafirmar o Evangelho, vamos abrir as portas do Evangelho na Ásia. A ideia de Paulo era ir para a Ásia, ok? A Ásia não para a Ásia que nós conhecemos aí, China, Japão, não. Era uma parte, numa província lá chamada da Ásia, uma parte da Ásia Menor, ok? E essa parte foi chamada na época de Ásia, não é essa Ásia que nós conhecemos, não. Então a ideia de Paulo original era evangelizar a Ásia. E Barnabé ia com ele, mas Barnabé resolveu chamar João Marcos, que era seu primo. Mas Paulo falou, não vamos levar ele não, ele abandonou a gente. Você lembra na primeira evangelização, ele abandonou a gente. Muitos debatem, não se sabe debatem, mas não tem uma conclusão exata. Uns dizem que ele voltou por medo, outro é porque Paulo tinha assumido o comando e ele estava pensando em Barnabé, então ele foi retraído. Então tem várias suposições, mas não levam a lugar nenhum, para a gente não é de pouco proveito. Mas o fato é que Paulo começou uma discussão com Barnabé por conta de João Marcos. Esse João Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, ok? Então, ele viajava com Pedro, então ele pegou muita coisa e escreveu esse Evangelho de Marcos. Então ele abandona Paulo e Barnabé, e Paulo fala, como vai fazer viagem, fala para Barnabé, não vamos levar ele não, ele abandonou a gente. A Barnabé, não, mas por favor, vamos levar e tal, e foi fazer a discussão, então cada um foi para o seu lado, cada um para o seu canto, ok? Mas já vemos que até aí o Espírito Santo operou. Por quê? Porque houve uma discussão, mas não houve de fato uma briga, ok? Não foi uma guerra de ego, de orgulho, de poder, de comando de igreja, não, a igreja é minha, a igreja é tua, a igreja é sei o quê, etc. Não foi uma guerra, não, pelo contrário, foi uma discussão ali acalorada, mas sem ofensas, e era por questões pequenas, não por questão de poder da igreja, não era por questão de facção de igreja, divisão, não era por isso. O fato é que quem estava certo e quem estava errado, Paulo, Barnabé, não há um consenso. O fato é que Paulo, ele olhava para João Marcos, ele pensava o seguinte, o que esse jovem pode fazer pelo reino? Agora Barnabé já olhava para João Marcos e pensava, o que eu posso fazer por esse jovem? Não é interessante isso? Eu pergunto para você que está em Cristo, você que foi convertido em Cristo, você conhece o Evangelho, conhece as suas doutrinas, eu pergunto a você, o que você pode fazer pelo reino de Deus? O que eu tenho feito pelo reino de Deus? A verdade é que nós podemos fazer muito mais pelo reino de Deus. A verdade é que nós podemos ser muito mais do que aquilo que nós somos hoje na igreja e não somos para Deus. A verdade é que nós podemos possuir muito mais coisas que Deus dispôs para que nós pudéssemos usar para o seu reino, e nós não estamos usando essas coisas. A verdade é essa. Pensando como um agente de Cristo, como um cooperador de Cristo, como embaixador de Cristo, nós podemos, eu posso dizer, afirmar categoricamente que nós podemos fazer muito mais pelo reino de Deus. Pelo meu vizinho, pelo meu colega de escola, pelo meu colega de trabalho, pela pessoa que está do meu lado no trem, no ônibus, na rua, na fila do supermercado, no banco. Nós somos embaixadores do reino. E o reino não vai crescer se nós não anunciamos esse reino. Deus não deixou os anjos, Deus não deixou a nenhuma criatura,
não deixou os animais, deixou a nós e teus filhos para proclamar o reino de Deus. Então, olhando pela visão de Paulo, o que nós podemos fazer pelo reino de Deus? Agora tem o outro lado, olhando pelo olhar de Barnabé, o que o reino de Deus pode fazer por você que está em dificuldade, quer seja de qualquer ordem, financeira, espiritual, emocional, sentimental. O que nós podemos fazer por você? Essa é uma pergunta. O que o reino de Deus pode fazer por você? O que nós podemos, em que nós podemos te ajudar? Muitas vezes, as pessoas ficam assim, mas eu saí da igreja porque fulano foi me visitar, fulano falou comigo e tal. Sim, é um erro nosso, claro, né? Nós não vemos tudo, nós não enxergamos tudo, nós temos falhas, nós somos limitados. Às vezes nós enxergamos nossos próprios problemas, estamos tão focados nos nossos próprios problemas que não vemos o seu problema. Mas existe uma outra questão também. Você pode dar um grito de socorro, ou não. Você tá caindo num abismo, está caindo numa areia movediça ali e tal. Você vai esperar submergir ali para depois levantar o braço, você pode levantar o braço e gritar, ei, alguém me ajude. Então, muitas vezes, nós temos que dar um grito de socorro. Mas alguém de confiança, em quem você confia na igreja? Chegue-se nessa pessoa, se aconselhe com ela, peça uma palavra para essa pessoa. É claro, existe na igreja, infelizmente, não na nossa, mas na igreja por aí. Muitas pessoas que estão falando da igreja estão com fofoca, né? Mas não é aqui não. Não aqui em Santa Cruz, que só temos pessoas de letras, o pós-doutorado e tal, então não existe fofoca não. Mas sei lá na Baixada, tá? Eu tenho que PVG preconceituoso. Mas existem pessoas que você olha assim, essa pessoa que eu posso confiar. Chega para essa pessoa, fala para ela, olha, eu estou pensando seriamente em cometer suicídio. Você não pode saber com uma pessoa? Eu estou pensando seriamente em abandonar meu lar. Não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe. Eu estou pensando seriamente em fazer sexo com fulano. Peça socorro. O que é a igreja? A igreja é um corpo. O corpo é um conjunto de membros do que? Interdependentes. Eu não posso, não é possível que eu possa estar bem se o meu dedão está doendo. Se eu quebrei meu dedão, já viu um porco andando com o dedo quebrado? Não está mancando. Assim é a igreja. A igreja precisa de você. A igreja, para estar bem espiritualmente, precisa de você esteja sadio. Não é possível que eu esteja bem e meu braço esteja sangrando e eu fique tranquilamente, não. Por isso eu falo, dê um grito de socorro. Às vezes o pastor é falho, eu sou falho, o Peter é falho, acho que até a Gabi também é falho, né? Então, se abra, a gente não vê tudo, a gente não é Deus, a gente não é onisciente. Às vezes acha que a gente olha com você e não está bem, vou estar sorrindo, vou estar bem. Mas eu não sei. Por trás do sorriso pode estar dando tristeza, pode estar ficando problema ali, algo algo. Então se abra com alguém, que é salutar. Isso faz bem. Tá bom? Então, não pense só, pense também no que você pode fazer pelo reino, mas pense também no que o reino pode fazer por você. John Stott vai falar, eu sei porque você não gosta muito desse livro, não, mas você está naquele livro Ciclo Radical. Ele fala que nós somos. A Bíblia fala que nós devemos carregar a carga dos outros. Né? Então, você é um peso para mim, eu sou um peso para você, literalmente. Então, mas eu devo carregar porque Cristo me capacitou para te carregar. Por isso que eu falei, o quê? Primeiro investimento de poder, porque eu ter força para fazer alguma coisa. Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não tenho o Espírito Santo me revestindo de poder? É inútil. Como é que eu vou levar a carga de alguém se eu não tenho poder para levar a minha própria carga? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? É simples, né? Na aritmética é simples, mas muitas vezes a igreja não pensa nisso, a igreja só quer vamos trair, às vezes planeja, analisa. É o que Jesus fizer. Só saímos depois por o de poder. Então, quando você vai passar dificuldade, não tenha vergonha, não tenha medo. Procura a pessoa de confiança, fale com ela, procure seu pastor, procure seu líder e tal. Uma pessoa que você tem intimidade, você se seguro. Que sabe que aquela pessoa não vai te expor, aquela pessoa vai te ajudar. Assim como Cristo fez no casamento lá de Caná da Galileia, você lembra? Por que Cristo perdeu uma grande oportunidade, né? Cristo não entendia de marketing, eu acho, né? De champanhe, de propaganda. Cristo perdeu uma grande oportunidade de dizer assim, eu sou o cara naquele casamento. Cristo podia chegar assim, ó, pegar aquelas palhas assim, levar para o meio do casamento assim, e chegar assim, ó, alacazando. Puxa,
Esse maluco é sinistro. Não é? Mas por que Cristo não fez isso? Alguém sabe me dizer por que Cristo não fez isso? Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão aí? Vocês acham? E Cristo não chegou assim, ó, perfumava e vinho no meio do salão ali. Sabe por quê? Porque era uma grande vergonha dos noivos. Faltar vinho no casamento. O vinho é sinônimo de alegria ali, é sinônimo da festa. Faltasse o vinho, acabava a festa. Aquela música ali do Mundano, e agora José, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a festa. Acabava a bebida ali, acabava a festa. E a festa não durava um dia, durava praticamente uma semana ali, ou até mais. Acabasse o vinho, a vergonha que eles iam passar, o constrangimento que eles iriam passar. Mas só que Jesus não estava ali para isso. Jesus, a Bíblia fala que ele não veio apagar a torcida ou o pavio que fumega e nem esmagar a cana quebrada. O pavio fumegante não tem parado, se não fosse, não ilumina nada, é só fumaça. É que nem a igreja hoje tem poder, fumaça. Ilumina nada. Cana quebrada, que as pessoas usavam para fazer flauta ali e tal, depois quebrou, não serve mais nada. Mas Jesus não veio para fazer isso, não veio para esmagar a cana quebrada e nem para apagar o pavio fumegante. Ou seja, ele não veio para jogar fora o gay, não veio para jogar fora o ladrão, o estuprador, o pedófilo, aquele ser mais maldito e odioso da sociedade que nós temos, não. Jesus não veio para condenar, hoje não. Jesus veio para salvar. Jesus não veio passar a mão no pecado, é diferente. É o que hoje querem fazer na igreja. O politicamente correto, não se pode falar o erro. Quem é você para me julgar? Ué, sou filho de Deus Altíssimo. O que é julgar? Julgar é você interpretar, analisar uma coisa e apontar o erro. Como é que eu vou salvar alguém que está indo para o abismo se você não falar, esse caminho está errado? Isso é julgar. A igreja não só pode como deve julgar. Depois tem aquele mimimi. Não, você não pode fazer isso não. Quem é você? A Bíblia fala, não julguei, engraçado. Jesus falou, não julguei, mas ele falou para a mulher, vai e não peques mais. Se ele falou, vai e não peques mais, é porque ele analisou a situação e falou, você é pecado. Ele confrontou o pecado. Aquela mulher aquela mulher lá no poço de Jacó, a samaritana lá, ele falou, disse bem, esse marido que você tem não é seu. O que é isso a não ser uma mostrar o pecado? Isso é julgar, gente. Só que esse julgar, qual é a diferença de julgar? Jesus falou para não julgar. É você simplesmente apontar o pecado e falar mal da pessoa por trás e acabou, sem mostrar nada do que a Bíblia tem para mostrar, sem mostrar o remédio que é Jesus Cristo. É falar mal, é isso que o mundo faz. Mais uma vez, eu tenho a visão de Paulo. O que você pode fazer pelo reino é apontar o pecado, corrigir a rota da pessoa e guiá-la. E é diferente. É isso. Isso é o verdadeiro julgamento. Esse é o que nós podemos e devemos fazer. Então Jesus ele não fez essa coisa miraculosa, esse marketing aí. Ele chegou assim, a mão de Deus está aqui. Não fez isso. Não, ele chegou num cantinho ali, ó. Pega essa história lá, falou que o mestre está lá. Leva para lá. E as pessoas eram assim, vamos levar essa água lá? Não, mas não. Esse é o filho da Maria, vamos fazer que a gente conhece ela, não sei quem é ela. Tá? Sem catolicismo à parte, mas não é exaltando Maria, diferente. Maria era conhecida. Jesus, possivelmente estava ali, porque a mãe dele foi convidada, e ele foi convidado ali talvez a rebote, possivelmente. Porque Jesus não era conhecido, Jesus já fez nenhum milagre ainda. Ele não tinha iniciado seu ministério. Okay? Então Jesus ali, ele falou, aí o pessoal olhou assim, não, faz isso aí. Esquenta não. Pediram, vamos levar. E ele pergunta, como foi transformado pela água em vinho? Ninguém sabe. Em que momento foi transformado? Ninguém sabe. Jesus mandou encher a talha até o final e leva para lá. Ninguém sabe. O fato é que os noivos não foram expostos. Então Deus não está aqui para expor o teu pecado. Deus está aqui para tratar do seu pecado. É diferente. Ok? Continuando aqui. Então, como vemos aqui, a Bíblia é um livro rico. Quanta coisa a gente pode tirar só essa questão da discussão de Paulo e Saulo, de Paulo e Barnabé. Desculpa. Não é verdade? Às vezes a gente pega uma passagem da Bíblia e diz, o que eu posso tirar daqui? Pô, não tem nada para tirar, mas olha só quanta coisa rica. Então, nós vemos que o livro de Atos é um livro ok? Continuando. Paulo leva consigo a Timóteo. Chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso ele considerou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego.
ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, pelo que nós vimos, né? Os gentios não eram obrigados a guardar todo o cerimonial judaico ali, inclusive a circuncisão. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentavam em número. Mas a questão é, se a circuncisão não era obrigatória, por que Paulo circuncidou a Timóteo? Paulo era bipolar, Paulo era incoerente. Por quê? O texto dá a resposta. Porque circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. E ele falava outra coisa aqui também, que Timóteo era filho de uma judia crente. Ok? O pai dele era grego, mas a mãe era uma judia. Vejam que Paulo não impôs empecilho ao evangelho. Paulo foi inteligente. Muitos leitores desavisados hoje poderiam chamar Paulo de incoerente, mas Paulo foi inteligente. Paulo viu que uma questão cultural não podia ser um empecilho, não poderia ser de barreira à propagação do evangelho. E muitas vezes nós usamos uma questão cultural como um empecilho. Muitas vezes tem uma coisa que é cultural e que nós botamos como uma parte teológica. Por que Paulo abriu mão e circuncidou a Timóteo? Primeiro ponto, o concílio de Jerusalém já tinha sido feito. Então, Paulo, todo mundo já sabia ali, que, pelo concílio, pelo Paulo já falou, que a circuncisão não era um ato essencial para a salvação. Então, isso já estava estabelecido. Então, Paulo pôde fazer essa concessão. Uma vez que ele explicou que não era um ato para a salvação, então eu posso fazer uma pequena concessão. Por quê? Porque Timóteo era judeu. Então, Timóteo ser um bom cristão não impedia ele de ser um bom judeu. Assim como Paulo também. Paulo continua, de certa forma, sendo judeu. Pregando nos sábados ali, embora seja para a evangelização, o seu costume ali. Mas ele era judeu. Aquilo era útil para ele. Então, nós temos que ser inteligentes também e não criar barreiras para o evangelho. Uma coisa, não podemos fazer divisões porque estimulam, tal. Não, poxa. Não vou chamar fulano aqui não, porque fulano vai querer entrar aqui de boné e bermuda aqui todo. Daí, ele não vai dançar funk aqui, não vai fumar maconha, então deixa ele entrar. Não é verdade. Eu estou aqui exagerando extremos aqui, mas a verdade é, muitas vezes o evangelho fica sufocado porque estimula culturais. E nós não estamos aqui para criar entradas para o evangelho, não, estamos aqui para criar. Não estou falando, não transigir com a verdade, é diferente. Pecado é pecado, tá bom? Mas questões culturais, questões que não vou acrescentar em nada, por isso Paulo abriu mão, deixou Timóteo ser circuncidado. Mas agora Tito, queriam que circuncidar Tito. Paulo impediu. Por quê? Porque Tito não era judeu. Então, por uma questão teológica, Paulo não circuncidou a Tito. Mas por uma questão cultural, ele circuncidou a Timóteo. Ficou claro aí? Vamos lá, continuando. A visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálaga, ou melhor, da região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajunta-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Troade, o que está ouvindo aqui? Essa região aqui, ó, a cidade aqui, não sei se eu vou conseguir ver aqui numa região costeira ao mar Egeu. Tá? Ela era famosa porque ficava muito próxima a uma cidade que foi imortalizada por Homero. Alguém sabe dizer qual foi a obra que Homero escreveu? Que é famosíssima aí? Ilha de Homero, muito bom. A grande Ilha de Homero, que tinha os seus heróis chamados Ajax, Aquiles e Heitor. Onde é do Troia, né? Então, Troia ficava assim, algumas dezenas de quilômetros de Troia. É uma cidade portuária famosa ali. E Paulo, chegando em Troade, ele pensou o seguinte: eu quero evangelizar quem? Eu quero evangelizar a Ásia. Mas Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só. Por que não o diabo impediu Paulo? Não é uma pergunta pertinente? Por que o próprio Deus vai impedir de alguém pregar o evangelho? Coisa mais doida, né? Paulo tem
pegar a palavra em tempo e fora de tempo, para todo mundo, até os confins da terra, e de repente não é. Opa, não, aqui não. Como é que eu explico isso? Como é que eu falo isso? Partindo daquele princípio elementar de Atos 2, revestimento de poder. Se ele está revestido de poder, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, quem dita a agenda missionária é o Espírito Santo. Primeiro ponto que eu aprendo hoje. Quem deve ditar a agenda missionária da igreja hoje, não é a igreja, não é o pastor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve ditar a igreja. Quem deve mostrar o caminho não é o concílio, não é a união da nossa igreja aqui, denominada Igreja Cristã Nova Vida, não. É Deus. Deus é o céu que deve tratar o caminho do evangelismo, não a terra. É do céu que provém a direção. Então, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Por que isso? Porque Deus tem nossa soberania. Ele falou, não, comece pela Europa. Eu quero que você evangelize a Europa. E eu não posso ir muito além disso, porque além disso seria o venero de divagação. Deus está... Soberania de Deus. Eu sei que para a gente é muito confuso, ainda mais para quem não acredita muito na teologia reformada. Eu vou logo dizendo que eu não sou reformado. Para ser reformado tem que ser muito mais coisa do que ser meramente calvinista, tá bom? Vou logo dizendo isso. Mas o fato é que uma coisa nós temos que concordar com a Bíblia. Existe a soberania de Deus de fato. Uma coisa nós temos que dar para você. Existe a soberania de Deus. Deus que impediu, não foi o diabo. Deus impediu de pregar ali. Por quê? Ele aprove Deus que impediu que fosse pregado na área. Aprove Deus que na Europa fosse o nascedouro das igrejas que hoje evangelizariam o mundo. A Europa, como a Inglaterra, País de Gales, a Alemanha, Suécia. Começou ali. Lá começaram os grandes avivamentos. Aprove a Deus que fosse assim. E hoje, infelizmente, grande parte da Ásia, e essa Ásia agora, estou falando agora, o continente asiático mesmo está imerso em trevas. Nós vemos o Japão, a China, Coreia do Norte. Países que simplesmente o Evangelho parece assim, parece que existe um grupo de força que impede que o Evangelho entre ali. É engraçado isso. É curioso, é irônico não, seria, na verdade, é uma figura que seria justiça poética, mas deixa eu falar. Por quê? O grande de Deus. Mas o fato é que quando Deus quer, e a hora que Ele quiser, Ele vai entrar com força, tanto na China, quanto no Japão, quanto na Tailândia, quanto em qualquer lugar. Mas para isso depende de quem? De nós. Por quê? Deus permitiu que o Evangelho fosse pregado através de nós. Então, hoje, quem impede o grande avanço do Evangelho somos quem? Somos nós. O grande empecilho ao Evangelho não é o diabo. Para pensar isso. Por quê? Porque o diabo ele não tem poder sobre nada. O diabo ele só pode ir até onde Deus deixa. Até no caso de Jó, ele teve que ir diante de Deus e falar, eu posso? Eu posso mesmo? Mesma coisa. Paulo, vamos ver lá em Filipos mais à frente, Paulo foi preso em Filipos. Mas só que a prisão de Paulo ali não foi um acontecimento que estava fora dos planos de Deus e Deus foi pego de Deus ao diabo. O diabo chegou assim, tomou o céu e perdeu. Não. Estava nos planos de Deus que Paulo fosse preso e açoitado em Filipos. Mas ele não era o apóstolo? Por que Deus permitiu isso? Ele permitiu que o próprio filho dele, que é Deus, fosse açoitado e morto. Não vai permitir que nós soframos? Hoje nós pregamos o Evangelho das Glórias. Hoje o pregador ele não recebe açoite, varada, nada disso não. Ele recebe aplauso e cachê. Até hoje que eu quero pregar hoje. Chegar com meu terno resplandecente, meu lencinho no bolso, chegar lá. Muitos, inclusive, sem exagero. Infelizmente, depois de alguns bastidores aqui, eu já vi relato de mega estrelas aí, né? Que exigiam um carro zero para que fosse buscado a pessoinha, né, o arauto, o semideus na terra, para buscar ele no aeroporto. Carro zero. E aquela pessoinha ali ficava num hotel 5 estrelas e aguardando o culto para chegar só na hora da palavra. Aí quando ele chegava, o Espírito Santo descia, né? Mas quem são grandes culpados disso? Os pastores. Os pastores aceitam isso. A igreja aceita isso.
Só existe esse povo porque existe público. Enquanto existe público, existe plateia, vai ter esse cara. É uma retroalimentação. Eu prego o que você quer ouvir e você só chama quem você quer. E você só chama quem é que vai falar que dá cócegazinha bonitinha assim. Hoje foi criada uma teologia que eu acho pior do que a teologia da prosperidade, a teologia do coach. A teologia do coach é aquela teologia que dá coceguinha assim, fala coisa assim. Vocês não param de rir. O que eu falo todo mundo rir aqui? Não estou acabando programinha nada disso, não é palavra disso, não sei bem. Eu posso fazer. Eu li para falar o que eu não tinha planejado. A teologia do coach vem falar assim para você, o cara. Não de toda uma teologia errada, esse que é o grande problema. O grande problema de hoje nas falsas teologias é que elas não são todas erradas. Ela parte de uma premissa ali, uma parte verdadeira, mas só que ela exagera aquela parte ali e fica naquilo. Ela fica naquilo. Esse é o grande problema. Porque uma coisa é vir um diabo aqui com chifre e tal, e fala, eu sou o diabo, tal, tu vai pro inferno. Quem vai querer? Ninguém vai querer. Mas o que ele faz? Ele manda uma palavra açucarada, bonitinha, bem embalada, com os camaradas assim, bem vestidos assim, sentados no banquinho, fundo negro, tá? Bem iluminado, com a comunidade gospel cheia de seguidores ali. 10 minutinhos, tá bom. Não partiu para isso aí, nem capítulo. Desculpe, mas eu não sei como vocês gostam de ouvir, vocês querem ouvir. A proposta é o quê? Estudo o livro de Atos, né? Então, como é um estudo, eu procuro buscar informações, aprofundar, entendeu? Então, se vocês não gostam de modelo, depois falam contigo, tio, não gostei não, muita informação, não quero mais, tá bom? Eu posso avançar, mas aí eu acho que perde a função, né? O que é a pregação expositiva? O que eu estou fazendo aqui é pregar, por isso que eu falei, você pode. Pregar é você expor a palavra e aplicar. É você não precisa inventar nada, pregar é uma coisa muito fácil. Muito fácil, desde que você tenha compromisso. É você ler, pesquisar, analisar, expor e aplicar. Você não precisa inventar nada, para tudo aqui. É que nem você consertar alguém, você não precisa inventar nada. É só ter um monte de manual lá, só ler passo a passo, todo mundo consegue. A Bíblia é a mesma coisa. Se você tiver uma Espírito Santo em você e você se dedicar, você consegue. Não é difícil. Mas só que gasta energia e tempo. Muitas vezes nós não queremos fazer isso. Então, continuando aqui, o Espírito Santo que impediu a Paulo. O Espírito Santo falou assim, não quero que você vá pela Ásia, eu quero que você vá para a Europa. Aí Paulo podia pensar o seguinte, então eu vou receber a Paulo, eu vou lá, vou me dar bem. O Espírito Santo me deu aqui, eu vou sair todos os apuros, vou entrar ali e não vou. Mas veja o que aconteceu aqui. Ainda falando sobre a soberania de Deus, desculpa aqui, tá? Vale lembrar, quer nós gostemos ou não da ideia, lembra-se da conversão de Paulo, Saulo, sei lá quem, que para onde estava indo Paulo quando ele foi convertido? Alguém lembra? O tio Pedro pegou isso aí, na última vez que eu estive aqui. Para onde estava indo Paulo? Estava indo para uma oração na casa da Maria? Estava indo ver bispo Roberto Macalester se pregar? Estava indo para o seminário de John MacArthur? Estava indo assistir Pérolas aos Santos do pastor Jorge? Para onde estava indo Paulo? Alguém se lembra? Fazer o quê? Perseguir os cristãos. Olha só que interessante. Paulo estava a caminho com grande ira, pegou uma autorização dos principais sacerdotes, autorização para buscar cristãos, perseguir cristãos lá em Damasco, lá na capital da Síria, lá fora das cercanias ali de Jerusalém, e pediu autorização para perseguir os cristãos. Olha a soberania de Deus atuando. Então, Paulo, quando literalmente caiu do cavalo, Paulo não se converteu, quer queiramos ou não, quer gostemos da ideia ou não. Paulo foi convertido. Quer gostemos ou não da ideia, e eu não estou aqui ninguém para converter ninguém ao calvinismo, à teologia reformada ou não, mas uma coisa nós temos que dar o por cima. Quem converte é quem? É Deus. Tanto que é Deus. Quem transforma é o Espírito Santo. O fato é que Paulo não foi obrigado a aceitar, não. Simplesmente Cristo se apresentou para ele e ele reconheceu.
eu estou contra ti, e eu achava que estava fazendo o bem. Eu pergunto para vocês, qual a diferença entre Paulo e Caifás? Porque Caifás perseguiu a Cristo, Paulo também perseguiu a Cristo. Cristo, quando se apresentou para Paulo, falou, eu sou Cristo a quem tu persegues. A diferença entre Paulo e Caifás é que a graça alcançou Paulo. A graça não alcançou Caifás. Quer gostemos ou não da ideia. A graça de Deus é soberana. E eu não sou calvinista. Eu não sou não. Mas eu não sou calvinista. Mas quer gostemos ou não, Paulo foi convertido. Quer gostemos ou não, Paulo foi impedido de pregar na Ásia, foi para a Europa. Mas o que eu aprendo disso? Eu aprendo o seguinte, que também, quer eu goste ou não, quer o mundo queira ou não, quer nós achemos que não vai dar, Deus é maior e Deus pode converter esse mundo que a gente acha que não tem jeito. Às vezes nós achamos que o que vai converter o mundo é a nossa performance, é a nossa dialética, é o nosso conhecimento filosófico. Paulo e Atenas não pregou filosofia ao mundo. Embora tenha sido chamado de tagarela lá. Para os estoicos e epicureus, que era uma raça de filósofos lá. Mas o que eu aprendo com isso é o seguinte, eu vou não é minha própria força. Por mais que eu deva estudar, tá, que os apóstolos também faziam isso, mais que eu tenha que me dedicar à palavra e tenha que aprender isso de uma forma racional, a minha segurança reside no fato de que Deus que transforma os corações. Então, sabendo disso, por que a igreja se acovarda tanto em pregar a palavra de Deus? Se eu sei que a palavra de Deus é que converte, a Espírito Santo é que converte, por que eu tenho medo de pregar? Por que me impede de falar com meu colega de escola? Por que me impede de falar com aquele meu professor fanfarrão de biologia? E fala que, que o mundo veio do Big Bang, acabou, somos uma evolução. Você sabia que o Charles Darwin, o gênio da biologia, ele não tinha nenhuma formação acadêmica? Nenhuma formação acadêmica. Isso não, tudo bem, isso por si só não prova muita coisa, mas sabia que ele, no seu famoso livro das espécies, ele prega mais de 800 vezes o verbo no futuro subjuntivo? Suponhamos que, se, não sei o que, isso aqui, entendeu? Ou seja, conjunturas sem provas. E a Bíblia nos apresenta provas, nos apresenta a verdade de forma categórica. Jesus Cristo mesmo falou sobre o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia já foi escrutinada por todo mundo durante séculos e séculos e séculos. Nunca foi jogada por terra nenhuma palavra da Bíblia aqui. E nós temos que pregar a palavra de Deus. O que nos impede? Deus já falou para você, não prega na sua igreja, não prega na sua faculdade não. Se Deus fez isso, não faça isso. Mas se Deus não falou, pregue. Vá lá e pregue. Seja ousado. Encontre um método como Paulo fez. Você vai ver lá em Atenas que ele chegou, e não chegou assim, quebrando tudo, quebrando estátua, usando esses métodos de hoje não, tal, simplesmente não, é coisa do diabo não. Olhou ao Deus desconhecido, é por aí que eu vou. Pensa no método inteligente de você proclamar a palavra de Deus na onde quer que você esteja. De você chamar a atenção da pessoa de ser uma coisa racional, ou seja, aquilo que atinge a mente da pessoa, a pessoa pare para te ouvir. E aí, quando a pessoa parar para te ouvir, aí sim você prega a palavra de Deus, que ela sim é que vai transformar. O que é pregar a palavra de Deus? É você expor o que está aqui. É você explicar e botar uma aplicação prática para a pessoa. Simples assim. Você não precisa inventar muita coisa, não precisa inventar nada. Está tudo aqui já. Então, o primeiro ponto, para nós podermos realmente fazermos que o reino de Deus avance. Analisar, orar, buscar um revestimento de poder, estudar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e aí sim, procurar um método ali, como Paulo fez. Posso fazer diferente aqui? Para onde eu tenho que ir aqui? Para onde eu posso chegar aqui? Para onde eu posso chegar nesse professor? Para onde eu posso chegar naquela pessoa ali? Naquela pessoa que é ateia, que não quer saber, não. Por que aquela pessoa odeia tanto a Deus? Lembra daquele filme Deus nos amor? Por que aquele professor odiava tanto a Deus? Porque Deus disse não a curar a mãe dele. Por isso. Mas ninguém sabia disso. Como ele foi alcançado, porque um jovem sozinho ali resolveu encarar ele. Por isso. E quantas vezes nós nos retraímos aqui com medo? Hoje, olha só que maravilha, a gente não vai receber açoite.
A gente não vai perder propriedade como na China, a gente não vai ser expulso, a gente não vai sofrer ações, não vai ser como lá no meio dos talibãs, lá no meio dos muçulmanos, vai ser como na África, lá que vão cortar nosso braço, nos matar, estuprar nossa irmã, nossa mãe, não. Nós vamos falar assim, sabe aqui eu sou doido? O máximo. E a gente fala assim, ai não, coitado de mim. Paulo sofreu, foi espancado. Paulo, o apóstolo, não chegou lá quando foi pregar, não recebeu algo com gás para pregar, não. Não recebeu um grande cachê, recebeu foi varada lá em Filipos, como a gente vai ver mais adiante aí. E a gente, eu pergunto, se realmente Deus é quem converte, lembra do Vale dos Ossos Secos? Ezequiel 37, Deus chega para Ezequiel e fala assim, ó, profetiza esse Vale dos Ossos Secos. Ezequiel podia falar assim, tá maluco, né? Os camaradas não têm nem ouvido, vão ouvir o quê? Virou, né? Não tem nem ouvido, que dirá um cérebro para ter discernimento. Aí você chega assim e vai falar assim, ó, eu vou falar isso, eu vou pegar para o professor de filosofia. Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Eu te pergunto, se é Deus é quem converte, por que você não falta confiança na sua própria força? É o Espírito Santo que toca os corações, não somos nós, com a nossa dialética super, hiper, mega, tal. Uma coisa que eu percebi, quando eu conversava muito com os testemunhos de Jeová, é isso. Por mais que eu mostrasse essa parte de baixo da parede que era marrom, o cara falava que era verde. Por quê? Porque estava cego. Estava faltando o quê? O Espírito Santo chegar e rasgar aqueles olhos ali e abrir. Foi o caso de Paulo. As escamas tiveram que literalmente cair dos seus olhos para que fosse enxergar, tanto físico quanto espiritualmente. Então, se Deus é quem converte, Deus é que dá a estratégia, Deus dá o rumo, e Deus já me deu a sua palavra, e Deus já me deu a capacitação do Espírito Santo, já me deu o Espírito Santo para nos capacitar, é tão difícil nós evangelizarmos, né? É tão complicado. Responda para você mesmo. Por que impede? Por quê? Uma coisa é você ir na igreja, uma grande festividade. Bispo Walter vem aí. Caraca! Cara, não tem lugar nem para diabo na igreja. Aqui dirá um Regis mortal. Coitado do cara, o camarada tem que ficar ali, pular na garagem, esse de binóculo assim. Pela clapura você como Bispo Walter. Eu nunca vi, eu sei que ele disse que alguém falou. Quando ele veio aqui, eu fui lá na garagem, lá embaixo, lá no pátio inferior, lá, que tem Paulo lá e tal. Não sei o que ele disse. Alguém me falou. Então a igreja lota. Mas quando vai no evangelismo, não fala um domingo, um sol quente, a igreja sublima. Ou seja, o sólido aqui vira gás, some. Tudo isso aí, sublimação é sublimação, mas é bem, tá? Então, essa é a grande pergunta que eu faço aqui, vou parar por aqui, que já mesmo, com 10 minutos já foram. Me desculpem, tá? O Peter me deu a proposta de falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Eu, na verdade, só falei quando Paulo pegou o Uber, não falei quando ele pegou o Uber. Tive que parar por aí, não vou falar muita coisa, mas eu sabia disso, porque o livro de Atos não parece um mareado de histórias, né? Um mareado de nomes engraçados, cidades engraçadas, mas é um livro, como vocês viram, um livro riquíssimo